54 países, mais de 2.000 línguas faladas e 800 milhões de habitantes. Terceiro maior continente do mundo, a África e sua grande diversidade foram o centro das discussões de mais uma Semana da África da URGS. Em sua quinta edição, o evento, realizado entre os dias 23 e 26 de maio, debateu a relevância social, política e cultural das mulheres no passado e no presente do continente. A primeira edição da Semana da África ela aconteceu porque o DEDES acolheu uma proposta dos estudantes convênio PEC-G, que foi trazida até nós por um estudante guinense, o Frederico Cabral, e que eles tinham naquele momento uma pauta que era uma pauta política, né? E que queriam discutir, conversar sobre os 50 anos do reconhecimento do Dia Internacional da África. Essa pauta se estendeu à relação interna dos estudantes convênios no âmbito da universidade e ela se desdobrou, então, em outros momentos que acabaram fazendo com que a universidade entendesse que era interessante que a semana não fosse um evento único e que ela se repetisse por outras vezes, estreitando os vínculos de parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão, através do DEDES, da Pró-Reitoria de Graduação e da Secretaria de Relações Internacionais e outros setores que de alguma maneira dialogam com o estudante convênio PEC-G. Eu acho que desde 2013 nós fomentamos um debate muito rico aqui sobre assuntos os mais variados, ciência e tecnologia, educação, conhecimento, questões sociais, como que será discutido esse ano. Certamente os resultados são importantes para a universidade no que se refere a uma abertura de temas, de perspectivas e, sobretudo, de uma diferença de abordagem que as Semanas da África têm colocado em pauta de discussão anualmente. Esse evento, que se chama Quinta Semana da África, que é realizado pela ProRest e pelo DEDES, é fundamental. Basta a gente olhar a relação que o Ocidente tem com a África. Quando nós pensamos, quando o Ocidente olha para a África, o Ocidente olha como uma crise política muito grande, como uma crise econômica muito grande, um olhar exótico para a questão da tradicionalização, retradicionalização, e há todo um olhar, enfim, que termina colocando o continente africano à margem do panorama mundial. Eu acho que é bem importante, assim, porque é uma possibilidade da gente aprender e também ressignificar um espaço que para nós é imagético, né? A gente tem essa ideia de uma África um pouco idealizada, né, enquanto pessoas negras da diáspora, né? A gente não tem muito conhecimento de tudo que o continente abarca e de todas as possibilidades. Então, aprender é muito significativo ter essa possibilidade de aprender com os estudantes africanos. Não só na construção da semana, mas também na questão dos costumes, das diferenças, da sociabilidade. A Semana da África ela não tem só uma importância para nós quanto acadêmicos africanos, mas também para os acadêmicos gaúchos aqui do Brasil, porque eu acho que é uma forma da gente interagir culturalmente e trazer aquilo que a gente tem de melhor. Eu acho que a Semana da África ela é importante, precisamente pela história do Brasil, que ela tem com o velho continente, e por que não ter esse espaço de expressividade, onde nós acadêmicos e também o público em geral pode expressar, pode ter intercâmbio sobre a realidade especificamente da África. É uma semana que, sabe, que relembra, né, uma cultura inteira de um continente que as pessoas às vezes pensam que é como fosse um país só. Então, para nós, a Semana da África é não somente para divulgar a cultura, mas para fazer entender que na África tem, além da cultura, tem um povo feliz, tem um povo que mostra realmente que eles são iguais a todo ser humano. E eu acho que esses momentos que a gente tem, assim, nos traz de volta para essa cultura. Porque, por exemplo, quando eu estava dançando, assim, eu nunca dancei essa dança, mas parece que aquilo faz parte da gente, sabe? Parece que em algum momento tu já viveu aquilo, assim. Então isso é muito importante para um resgate de cultura, assim, que
às vezes nos falta, sabe? Além de ser um espaço para se mostrar de onde se vem e o que se traz, né, dessa riqueza cultural que tem no continente africano, que é um continente enorme, que tem uma diversidade enorme e que a gente aqui pouco conhece. A gente aprende nada sobre a África, nada sobre essa diversidade, nada sobre a riqueza cultural, né? A gente só aprende a história da violência e da escravidão, que é super importante da gente aprender, mas a África não se resume a isso de forma alguma e nem a população negra no Brasil se resume a isso de forma alguma. Quando você já fala mulher negra, você coloca a mulher negra em um lugar que geralmente ela é vista dentro desse conjunto mulher, que tem de certa forma que ter essa especificidade porque ela tem um outro tipo de formação, né, e tem uma outra realidade que tem que ser levada em conta. Eu acredito que tem que ser discutida porque nunca foi discutido, para começar, não é? Nunca foi discutido e sempre que alguém traz alguma coisa, nos traz uma caricatura dessa mulher. Toda teoria que se lê hoje a respeito do gênero, ela é uma teoria feita, criada no mundo ocidental, com um olhar muito vago para a África. Hoje tem uma teoria interessante que se chama mulherismo africana e que tem, evidentemente, alguns pontos de conflito com o feminismo ocidental e não poderia ser de uma outra maneira. Mas o grande ponto de convergência é a busca do lugar da mulher e da sua importância na construção da sociedade. Ainda é um desafio muito grande pensar-se na igualdade de gênero em Moçambique, porque a questão da dominação masculina, do inconsciente androcêntrico, ainda prevalece na nossa sociedade, no sentido de que algumas ações das próprias mulheres em algum momento podem reproduzir essa dominação masculina. Então, a necessidade de vigiar-se constantemente no sentido de consciencializar tanto a mulher, assim como o homem na luta contra as desigualdades. Então, é fundamental que esse diálogo não só aconteça nas escolas, não só aconteça entre mulheres apenas. E a proposta é poder ter esses momentos que possam nos proporcionar um conhecimento real de quem são as mulheres negras. Não é? Tanto mulher negra na África como mulher negra fora da África, porque existem situações que as ligam. Né? Questão de gênero e raça. E a classe também junto, né? Como atualmente está sendo trazida à tona essa questão da interseccionalidade, de você poder olhar não só a mulher como gênero, porque existe mulher branca numa realidade e a mulher negra noutra, mas poder olhar essa interseccionalidade e como se comunicam para a opressão, principalmente da mulher negra.